Olá, muito bom dia. Mais um episódio do nosso projeto de Bioética em Foco, a bioética global nos desafios contemporâneos. Este é um projeto realizado pelo IARGS, que é o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Realizamos esse projeto durante todo o ano de 2025. Nós tivemos mais de 13 entrevistas e hoje é o nosso último encontro deste ano e com uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho enorme, uma admiração profissional muito grande, nosso querido Fernando Sodré. Com muita honra aceitou esse convite para fazer esse encerramento aí com chave de ouro deste projeto que foi tão lindo e tão maravilhoso. Então, hoje, a gente recebe nosso convidado para falar sobre bioética global e as fronteiras da justiça, as questões de segurança, vulnerabilidade e racismo estrutural. Um tema que está cada vez mais emergente e urgente, principalmente por tantas questões que nós estamos vendo de migrações, inclusive forçadas, e por diversas questões climáticas de guerra, situações de desestruturas econômicas e que por trás disso tem muito do que a gente vai conversar hoje. Então, vou resumidamente fazer uma breve aqui, um resumo do currículo do nosso convidado, que é um currículo extremamente extenso, uma personalidade realmente, mas o doutor Fernando Sodré, ele é professor, além né, das questões de carreira que ele compôs dentro da sua estrutura de, da polícia, ele também é hoje professor das maiores universidades que nós temos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque é pós-doutorando em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado, a Unijuí, é doutor em Direitos Humanos na Universidade Regional do Noroeste do Estado e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, ele tem uma bagagem acadêmica, uma bagagem profissional, e é um ser humano maravilhoso que vai, então, colaborar conosco neste projeto, que foi um projeto muito encantador. Por favor, doutor Fernando, a sua palavra é sua e, mais uma vez, o nosso carinho e muito obrigado em nome do IARGS, em nome da Academia Brasileira de Filosofia, por participar deste projeto e encerrar este ano de 2025, que foi um ano muito especial para nós. Tá? Obrigado, Laura. Olha, primeiro eu gostaria de dizer da honra e do prazer que eu tenho de estar aqui contigo, que é uma pessoa que eu também tenho muito carinho e admiração, no IARGS, que é um Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o qual eu agora me sinto incluído, porque agora eu já estou encerrada a minha missão na segurança pública, pelo menos por enquanto, como delegado de polícia, chefe da Polícia Civil. Agora eu estou na área jurídica, não só na docência, mas também na advocacia. Então, para mim também é uma honra ser convidado pelo IARGS e também pela Academia Brasileira de Filosofia, onde eu tive também o prazer de participar no ano de 2024, se eu não estou enganado, né? Nós estávamos juntos lá. E eu também participei de uma fala lá que foi muito legal. Eu sou mestre em filosofia, quer dizer, a filosofia também para mim é de suma importância. Então, eu estou em casa, me sinto em casa e muito feliz. Obrigado pelas palavras generosas. A gente tem muita alegria de poder compartilhar com colegas, amigos, etc. Uma discussão que eu tenho não só pela área acadêmica, mas um pouco também pela questão de caráter pessoal, vamos dizer assim, cosmológica, né? Faz parte, de certa forma, da minha vida, essa questão que envolve a igualdade racial e essas discussões. Eu acho que é um tema importante hoje, cada vez mais. O Brasil se deu conta da importância de discutir isso. É bem verdade que eu confesso para você, com todo e para todos que estão nos assistindo aí, que eu me preocupo muito com a forma de conduzir isso, porque eu acho que essa discussão no Brasil ela tem que ser muito bem conduzida para que a gente tenha ganhos em cima desse debate e não recrudescimentos, sectarismos e coisas que levem para um caminho que não é o caminho que o Brasil quer. O caminho do Brasil quer é o caminho de união, de fraternidade, né? Não que nós não temos problemas, óbvio, a gente tem que ter, mas a gente tem que conduzir isso de uma forma que seja positiva para a sociabilidade brasileira. Sem Então, é dúvida. nesse sentido que eu abordo esse tema nas diversas
oportunidades que eu abordo. Eu tenho uma apresentação que eu sigo um roteirinho aqui. Eu não vou até seguir exatamente a apresentação que eu faço, que é maior, mas eu vou usar assim como uma base para ir discutindo algumas coisas que eu reputo importante. Me parece que hoje a questão do racismo no mundo, nem estou falando só do Brasil, mas principalmente do mundo, é uma questão muito importante, né? Há um recrudescimento aí de políticas contra políticas de imigração, que a gente entende até algumas vezes alguns motivos, dificuldades econômicas, guerras, né? Há uma tendência, quando há conflitos mundiais, sejam na área econômica, sejam conflitos territoriais, etc., que levam a guerras, a conflitos, há uma tendência de um recrudescimento da xenofobia, dá um recrudescimento, e nesse processo entra também a questão do racismo e essas migrações forçadas, né? E as pessoas não querendo perder o seu espaço, com medo de desestruturar as suas vidas. Então, é um processo mundial muito sério e que ele é acelerado ou acentuado, vamos dizer assim, ou turbinado, vou usar um termo mais popular, pela questão do racismo que está em muitas sociedades ainda muito arraigado. Qual é a minha preocupação aqui? É fazer um debate equilibrado sobre quais são as raízes do racismo no Brasil. Porque quando a gente fala da questão racial, a gente precisa, mais do que. Para mim, o mais importante nesse processo, não sei se é o mais importante, mas uma das coisas muito importantes é a gente entender por que a gente debate essa questão do racismo estrutural, por que o racismo existe no Brasil, ele é estrutural, ele está dentro da nossa estrutura social e por que ele está na estrutura social. Por que a estrutura social do Brasil ela é racializada de alguma forma? E não é só no Brasil, na verdade, são todos os países que sofreram, que passaram, vamos dizer assim, pelo período do colonialismo. Tá? O colonialismo teve uma função muito relevante no mundo, né? Que é vinculado à questão da produção de riqueza nas Américas, principalmente, através da mão de obra escravizada, inicialmente com os índios, mas principalmente depois com os negros africanos, e que foram tirados do seu continente, trazidos para cá por um sistema econômico. Então, o racismo é no sistema, a escravidão é no sistema econômico, né? Mais do que um sistema moral. Então, eu acho que a gente discutir isso um pouco é importante. Eu vou dar uma projetada aqui no material, se tu me permitir, Claro, claro. só para a Até enquanto gente seguir uma sequência aqui. Feito. Até só enquanto tu coloca o teu material, isso que tu vens falando, esse ano de 2025, com muitas decisões políticas mundiais que aconteceram, principalmente nessas questões migratórias, acentuou muito este tema, né? Esse tema, na verdade, das questões, por exemplo, do racismo em si, ou tudo que está correlato a isso, é um tema persistente de discussão da bioética. Né? É um tema que a gente tem os temas que são persistentes e os temas que são emergentes, né, da bioética. Os temas emergentes estão muito mais vinculados hoje com essas questões de tecnologia, biotecnologia, as questões que vêm sendo, né, com o avanço assim da nossa sociedade, da nossa ciência, da nossa tecnologia, que vão efervescendo questões novas, mas nós temos inúmeros temas que são persistentes. E um deles, obviamente, é essa questão de migração, né, das migrações, quanto de imigração e emigrações, e todo o sistema de político econômico, e entra desde períodos muito anteriores, né, essa discussão desse movimento migratório mundial. E esse ano de 2025 foi muito marcante, porque nós tivemos aí decisões profundas de fechamento de fronteiras, de mudanças, né, de acolhimento em relação às questões migratórias, e então voltou a sendo uma pauta muito importante agora para a bioética também. Não, esse fato, realmente, essa discussão ela é persistente, mas eu acho que o mais importante é entender por que ela é persistente aqui. Claro, sem É, dúvida. é, ela é persistente mesmo e está muito presente ainda. Uhum. Então, o meu
meu caminho aqui, na verdade, é mostrar por que dessa persistência, de certa forma. Por que que esse assunto está posto dessa forma? Como sempre, a gente volta a ele, os efeitos, eles surgem, eles mudam, eles voltam ao que estava antes, eles se recrudescem, eles melhoram, mas eles estão ali presentes todo o tempo. Então, isso tem uma raiz histórica muito forte, né? E sociológica também, que é isso que nós vamos tentar explicar aí. Falando sobre racismo estrutural, mas vamos falar sobre essas questões estruturais da sociedade que, de certa forma, são muito persistentes mesmo. Eu acho que o termo exato é esse aí. Se juntam as questões emergentes, como tu disse, né? Porque por trás das questões emergentes, como, por exemplo, a questão das migrações ou do recrudescimento contra as migrações, muitas vezes está a questão racial, né? Por trás. Então, acho que é importante entender esse processo. Deixa eu achar aqui para a gente avançar. Tá, entender a história é fundamental, tá? Eu botei aqui quais são as raízes do nosso racismo estrutural. As raízes do racismo estrutural no Brasil é a escravidão. Só que a escravidão, quando a gente fala de escravidão, a gente, toda vez que eu vou para um debate com escravidão, com as pessoas que não estão muito afetas a esse assunto, vem aquela discussão assim: ah, sempre houve escravidão no mundo. Ah, escravidão desde Roma, desde a Grécia. Sim, escravidão sempre houve. Escravidão por guerra, escravidão por dívida, escravidão por todo tipo de dominação territorial. Só que essa escravidão que a gente fala aqui é a escravidão colonial, que é a escravidão que era um sistema econômico colocado nas Américas para a produção de riqueza, para levar esses recursos para os países centrais, né? Esse sistema foi baseado na produção de riqueza a partir da mão de obra escravizada, tá? Então, a escravidão colonial era um sistema econômico, que inclusive acumulou muito recurso, permitiu inclusive o surgimento, contribuiu, né, para o surgimento do que a gente chama de primeiro capitalismo, que é o capitalismo que deu origem depois à Revolução Industrial. É o acúmulo de capital desse processo. Mas esse processo levou nas Américas em torno de 350 anos. O Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão, aboliu em 1888, com uma lei que só tem 2 artigos, né? Está abolida a escravidão no Brasil, revoga-se as disposições em contrário. Ela é o fenômeno social mais longevo que nós tivemos na construção da sociedade brasileira, que é a mesma, de certa forma, parecido com os Estados Unidos, né? Lá foi um pouco menos, porque lá terminou a escravidão em 1865, começou a escravidão negra lá um pouquinho depois da do Brasil, mas eles tiveram ainda mais 100 anos de segregação oficial. Então, essas estruturas. E por que isso é importante entender? Porque o sistema que propiciava a escravidão tinha algumas lógicas. Essas lógicas são lógicas econômicas, lógicas de produção, lógica de divisão social do trabalho, lógica de superioridade e inferioridade racial. Ou seja, para você justificar a escravidão como processo e como postura ideológica, havia necessidade de que você tivesse uma lógica racional por trás que demonstrasse que aquilo não só era devido, mas em alguns casos, com alguns pensamentos, até necessário. Tá? Então, esse processo econômico ele foi trazido para o Brasil já a partir dos anos 1530, pouco depois, começou com os índios, obviamente, mas depois foi evoluindo para a escravidão negra, e isso tem um nome nos estudos raciais que é a chamada diáspora africana transatlântica, que é essa migração dos negros que saíram da África e foram trazidos para as Américas para a produção, para o trabalho escravo. Tá? Esse processo que durou 350 anos no Brasil, e eu digo 350 anos porque é importante entender isso. Por exemplo, o Anthony Giddens, que é um filósofo, um sociólogo, que eu trabalho até na minha tese de doutorado, ele tem a chamada teoria da estruturação, onde ele diz que tudo que se alonga no tempo numa sociedade estrutura a sociedade. O que é estruturar a sociedade? É você criar lógicas e criar sistemas e processos de interação social
política, sociológica, econômica, em que tem racionalidades que estão colocadas. E essa estrutura, ela influencia nas relações individuais, só que ele não é um objetivista. Ou seja, ele não acredita que a estrutura, depois de criada, ela interfere, mas que ela é imutável. Ela acha que se Uhum. mudarmos as interações sociais, pode-se, obviamente, mudar a estrutura, que ele chama de dualidade da estrutura. Tá? Ao mesmo tempo que a estrutura interfere, ela é interferida também pelas relações sociais, instituições, etc. Sem dúvida. Mas tudo que se alonga estrutura a sociedade. E quais são as lógicas que estruturaram e que estruturam o período da escravidão no Brasil? A lógica é da superioridade dos brancos em relação aos não brancos, aos negros. Isso foi constituído a partir de uma lógica não só prática, econômica, de trabalho, mas também filosófica e científica, que eu já vou mostrar aqui, e que isso interferiu na forma, e daqui a pouco eu vou mostrar até uma lógica religiosa que nós tínhamos por trás desse fenômeno. Tá? Bom, esse sistema que durou 350 anos trouxe em torno de 5 milhões de escravos para o Brasil, pouco menos, pouco mais, não tenho os números exatos. E essa base econômica, ela criou um processo de exploração, não só econômica, mas também social, desses grupos que não dominavam a estrutura econômica da época, que seriam os escravos. Tem muita gente, não sei se é bem o termo, mas tem vários estudiosos que acham que a escravidão está diretamente, o racismo está diretamente ligado ao capitalismo, tá? Eu não chego a tanto. Eu acho que o capitalismo tem lá os seus problemas com o racismo, sim, graves, mas eu não sei se o racismo está vinculado exclusivamente ao processo econômico, porque existem outras racionalidades também previstas em países que tentaram outros modelos econômicos diferentes do capitalismo e que o racismo continuava lá firme e forte. Então, nós temos outras realidades que interferem nesse processo. Mas esse processo todo é um processo que moldou a hierarquia social no Brasil e a mentalidade dos países colonizados. Ou seja, há uma. E como toda forma de pensar que dura muito tempo, aquilo constitui uma ideologia. Mesmo que a gente não esteja entendendo aquilo como ideologia, aquilo faz parte do inconsciente das pessoas e de uma percepção ideológica da realidade. Então, essa é um dos momentos, dos eventos que mais estruturam a sociedade no Brasil. Tá? Essas marcas da escravidão, não dá para a gente falar aqui sobre muita coisa, mas ela teve influência nos processos de relações econômicos de trabalho e também na Constituição Jurídico-Política do Brasil. Um dos exemplos que eu gosto de dar são três leis, assim, bem rapidamente, que eu acho que é importante entender. Primeira lei é a chamada Lei Eusébio de Queiroz, é a Lei Eusébio de Queiroz, Feijó, Lei Feijó, de 1831, onde foi a primeira lei que proibiu o tráfico negreiro no Brasil, que era todo negro que desembarcasse no Brasil a partir daquela data seria livre. Só que essa lei foi considerada, o apelido dela virou Lei para Inglês Ver, porque ninguém cumpria, que foi por uma pressão na Inglaterra. A única pessoa que conseguiu grandes vitórias com essa lei foi o Luiz Gama, que era um rábula, um mestiço, e que entendia de direito e que usava isso nos tribunais para alforrear vários negros na justiça. Então, o número aí diz que passa de 800 a 1.000 alforreados que o Luiz Gama teria alforreado por meio dessa lei Feijó. Mas ninguém cumpriu, o Estado não cumpria e ninguém fazia cumprir. Em 1850 chegou a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente proibiu o tráfico negreiro e que foi terminar 7 anos depois, porque havia contrabando de negros ainda. E o interessante da Lei Eusébio de Queiroz é que ali já estava se enxergando o final da escravidão. Em 1850, então a lei é de agosto. Em setembro, aprovaram no Brasil a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras dizia o seguinte, que a única forma de aquisição, de adquirir a propriedade no Brasil das terras devolutas da nação, a partir daquele momento, daquela lei, seria única e exclusivamente compra. Então, o que a gente percebe?
Claro. A escravidão se aproximando do final, né? A gente que estuda direito sabe que nós temos aqueles, que eu nem é minha área especialista, mas não lembro mais de todos, mas aqueles meios de aquisição de propriedade, avulsão, alusão, usucapião e etc., não tinham validade no Brasil a não ser compra. Então, isso mostra o quê? Que a elite econômica já estava se preparando para caso, vindo a abolição, que eles tivessem uma salvaguarda de que eles continuariam os detentores das terras como regra. Porque até eventualmente podia ter algum negro bem-sucedido, mas a maioria totalmente despossuído de qualquer coisa, né? Então isso já mostra assim um movimento e isso é muito importante para entender a estruturação econômica do Brasil e racial. Por quê? Porque nós tivemos é, dois grandes momentos, vamos dizer assim, no processo que marcam, não que seja aquele momento só, mas são marcantes. Primeiro momento, a questão da preparação para a abolição. Começou Uhum. nesse processo, lei de terras e abolição sem nenhuma política pública em 1888, sendo que os movimentos negros nem gostam de reconhecer o dia 3 de maio como um dia realmente importante, porque foi uma abolição de cima para baixo, mais por uma pressão econômica da Inglaterra, e há quem ache, e eu concordo, que isso foi o deflagrador, inclusive, da elite brasileira acabar derrubando a monarquia um ano depois. Né? Foi ter cedido essa pressão internacional para acabar com a abolição. O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. Acabar com a escravidão nessa abolição. E então, esse primeiro momento, que, que os negros saíram da escravidão completamente sem nenhum tipo de apoio, sem nada. Não tinham terra, não tinham onde trabalhar, não tinham formação, a mão de obra, o sistema econômico estava mudando. E o segundo momento, que é par e passo com esse, né? É o que o Florestan Fernandes chamava de integração do negro na sociedade de classe. Ou seja, a entrada do negro no sistema econômico moderno a partir da industrialização do Brasil. E ele pesquisa isso em São Paulo e mostra que, para e passo ao final da escravidão e começo da sociedade de classe, houve as imigrações europeias no Brasil para trazer mão de obra mais qualificada e também, nós vamos mostrar daqui a pouco, para uma ideia de branqueamento racial do país. E aí isso também tirou os negros da possibilidade de trabalhar. Então os negros ficaram realmente numa situação econômica muito difícil. E tem uma coisa que eu acho que é importante entender, que é a influência do pensamento filosófico na compreensão do racismo. Primeiro, a questão do iluminismo, que era um pensamento que surgiu no final, praticamente no início dos anos do século XVI, né? Mas basicamente se estruturou mesmo no século XVII, e que trouxe a ideia de indivíduo, a ideia de ser humano universal, a ideia da instituição do poder, a legitimidade do poder, sair da ideia de teocentrismo para uma ideia de antropocentrismo, ou seja, a fundamentação do poder político, por exemplo, não estava mais na obediência religiosa, e sim na obediência secular, na obediência política. A partir de uma grande ideia do contrato social, né? Começa exatamente no Hobbes, mas Hobbes que estrutura bem no Leviatã o pacto social, depois vem o Locke, depois vem o Rousseau, então o Kant, então todos esses contratualistas, a ideia e tem os iluministas também, o Voltaire, o Montesquieu, uma série de pensadores que trouxeram uma ideia que o apogeu disso foi a Revolução Francesa, ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? A ideia de indivíduo, a ideia de racionalidade humana como capacidade de transformação e resolução dos problemas e tal. E um filho do iluminismo, vamos dizer assim, uma decorrência do pensamento iluminista, ao final do período iluminista, que as coisas não são um final, né? Elas se interpassam, obviamente, é o positivismo, que surge com a ideia de que o que vai explicar o mundo é o pensamento científico, né? Cientificismo é capacidade de provar as coisas, de testar, de comprovar, né? É diferente do pensamento metafísico. E eles criticavam o iluminismo exatamente por causa disso. Por exemplo, o que é verdade, o que é justiça, o que é Deus, esse pensamento é metafísico, tá? E o positivismo entende que ciência é o que pode medir, testar e comprovar.
né? O que não pode ser medido, testado, não é ciência, é metafísica. E metafísica não interessa, porque metafísica não vai explicar o mundo. O que vai explicar o mundo é a ciência, tá? Bom, por que isso é importante saber disso? Entender isso. Porque ao mesmo tempo que surgiu o pensamento iluminista no mundo, e que estruturou todo o pensamento filosófico na Europa, para e passo nós tínhamos nas Américas o processo de escravização. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma ideia de indivíduo universal, de liberdade, igualdade, fraternidade, de igualdade entre os seres humanos, porque até o iluminismo, os seres humanos não eram considerados iguais. A filosofia grega trazia diferenciações entre os indivíduos. Aí, Uhum. no iluminismo, trouxe a ideia de igualdade, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que tu compatibiliza isso do ponto de vista teórico, filosófico, lógico até, entre um pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade na Europa, né, que teve o apogeu na Revolução Francesa, e o apogeu do recrudescimento da escravidão, da morte, do saque nas Américas. Né? A partir de um pensamento iluminista, aí surge o que a gente chama de racismo científico, que é o racismo travesti de ciência para explicar, ou a ciência racializada, podemos chamar também, porque na época o pensamento era tido como científico, para explicar por que, que era devida a escravidão, por que, que era possível, adequado, e por que, que não feria esses princípios, porque aqueles seres humanos escravizados são inferiores a esses seres humanos aqui. Ou seja, a liberdade, igualdade e fraternidade não era para todos. De certa Ok. forma, isso acontece hoje, né? É. Não, na verdade é a eugenia, né? E a eugenia, exatamente. Aí vem a eugenia, Sim, vem a sim. questão da desigualdade racial, vem a questão da inferioridade racial, vem uma série de argumentos teóricos que vão. O apogeu desse pensamento, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha iluminismo, a gente tinha esses pensamentos. Que o apogeu desse pensamento depois se deu no final, na Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo sabe onde é que levou isso. Né? A ascensão do nazismo, a ascensão, a guerra por trás da guerra, na Segunda Guerra Mundial, tal o fenômeno do racismo racial, né? O ódio racial, né? E aquilo levou quase à destruição da Europa. Na verdade, houve a destruição praticamente da Europa, que teve que ser reconstruída depois, fruto dessas ideias de superioridade e inferioridade racial. Só que esse racismo científico tem origem no darwinismo social. Não dá para explicar muito aqui, porque é muita coisa para falar, mas assim, ó, o darwinismo social, o Darwin nunca falou de gente, o Darwin sempre falou de espécies, tá? Mas a apropriação política do pensamento do Darwin de seleção natural, e depois o Spencer, que fez uma mexida na ideia, Herbert Spencer transformou na aptidão do mais apto, gerou uma ideia de que haviam indivíduos apropriação política, né? Havia indivíduos, raças superiores e raças inferiores. Esse termo, raças inferiores, isso é falado nos livros, não só no exterior, mas no Brasil também. O Raimundo Rodrigues falava claramente isso nos livros dele. Era normal, era um pensamento normal à época. Sim. Tá? Só que no contexto aqui das Américas, do colonialismo, tem uma questão interessante. Porque o darwinismo, se você for entender a teoria da evolução das espécies, veja, a teoria da evolução das espécies. Qual é a ideia? Que as ideias que a seleção natural selecionava o mais adequado, o melhor, o mais forte, ou como Spencer fala, o mais apto. Né? E o que é menos apto ou não se adaptasse, como é a ideia do Darwin, pereceria. Então, a adaptação era um sinal de evolução. Nas Américas, ah, os estudiosos naturistas da época introduziram um componente ali, que era um componente da degeneração. Por quê? Por causa da miscigenação racial. Então, como se acreditava que a pureza racial era um elemento fundamentador da evolução, Uhum. eles entendiam o contrário, que a miscigenação, a mistura de sangue, como alguns diziam, levaria à degeneração. Então, enquanto a seleção natural darwiniana era uma seleção, vamos dizer assim, para ascendência, a seleção natural nas colônias era para descendência, era para degeneração. E esse processo
se instituiu em alguns momentos de forma muito clara e criou toda uma epistemologia, né? Teórica. E aí nós temos as ciências, pseudociências da época, craniologia, iam se medir, caçar negros da África para medir crânio, para pesquisar, para ver o tamanho do cérebro, as sociedades frenológicas, sociedades fisionômicas, da fisionomia, que davam as características pessoais de temperamento a partir da fisionomia, a frenologia a partir de dados antropológicos. Só que a frenologia ela é importante, principalmente a craniologia, porque elas dão origem à antropologia geral. E a antropologia geral foi que fundamentou o pensamento aqui lombrosiano na antropologia criminal, que eu vou falar 2 minutos agora. Uhum. E esse cara aqui, o Arthur de Gobineau, que era eu falo, tem vários, tá? Mas o Arthur de Gobineau, eu falo sempre das minhas falas, minhas conversas sobre esse assunto, por quê? Porque o Arthur de Gobineau morou no Brasil. Morou no Brasil 1 ano, ele era diplomata francês. Tem um livro escrito que chama Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, de 1853, onde ele é, cria a noção de arianismo e ele fala exatamente que a miscigenação é a mistura de sangue, que isso leva à degeneração das raças, que leva à degeneração social, e que todos os problemas adviriam desta falta de pureza racial. Né? E que esse pensamento do Gabinon interferiu e gerou uma influência muito grande nos pensadores raciais à época. E esse pensamento dele influenciou muito o Brasil. E no Brasil, particularmente, e como ele viveu aqui, ele tem uma frase famosa que diz assim: que o Brasil era um país com uma população totalmente mulata, viciado no sangue e no espírito e assustadoramente feia. Que ele disse que a única pessoa que ele conseguia conviver no Brasil era o Dom Pedro II, que era o imperador. Porque o resto da nação não tinha condições de conviver. E que a maior dificuldade para ele foi viver 1 ano aqui no Brasil, que ele não aguentava o Brasil, que o Brasil era um país condenado a um sucesso absoluto como nação, porque a miscigenação, a mistura de sangue ia levar à degeneração, à impotência e a todo tipo de mazela social, inclusive a criminalidade. E o Lombroso, que não era racista declarado, porque era judeu, mas o Lombroso ele tem uma questão interessante, que ele tem um livro no início da carreira dele. O Lombroso é famoso pela teoria do criminoso nato, o homem delinquente, aquele negócio. Mas ele tem um livro do início da carreira dele que chama O Homem Branco e o Homem de Cor, onde ele fala que os italianos do sul da Itália, por serem mais escuros a pele, eram inferiores ao do norte, que era mais próximo ali da Suíça, da Áustria e da Uhum. Alemanha, né? Só que esses pensamentos interferiram muito no Brasil, principalmente num período de pós-abolição. E o sujeito que trouxe essas ideias, que leu o Lombroso para o Brasil, que traduziu o Lombroso para o Brasil, a ideia do criminoso nato, foi o médico maranhense, radicado na Bahia, Raimundo Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues ele tem vários livros, o Instituto Médico Legal da Bahia até hoje leva o nome dele. Ele foi um grande médico à época, estudioso, mas introduziu esses conceitos da inferioridade, da superioridade racial no Brasil a partir de uma leitura de Lombroso. Então ele era antropólogo criminal num período de pós-abolição, onde os negros ficaram abandonados à própria sorte e andando na rua, muitos deles até seminus, porque não tinham nem roupa para vestir. Sim. E os livros do Sidney Chalub são muito bons nisso, do historiador, para a gente entender esse processo que o Brasil viveu no início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. Mas o Raimundo Rodrigues ele traz a ideia de uma antropologia criminal, bem escola positiva do direito penal, né? Falando da questão das raças inferiores e das raças superiores. O livro dele sobre ensaios Responsabilidade Penal e as Raças Humanas, de 1897, é claríssimo nisso. Né? Ele tem outro livro também famoso, chamado As Coletividades Anormais, onde uma das coletividades anormais eram os mestiços. Né? Para ele, a miscigenação era um problema sério, ele era discípulo desse pensamento do Arthur de Gobineau e desse grupo, e disse que o Brasil, infelizmente, era um país que teria sérios problemas em razão da miscigenação. Só que interessante que ao final do direito lá do livro dele, dessa responsabilidade penal, ele fala que os negros e os índios
não podiam receber a mesma pena dos brancos porque não tinham capacidade de entender, por serem raças inferiores. Para quem é do penal, tipo uma semi-imputabilidade, assim. E, né, é interessante. Mas ele não acreditava que o Brasil era um país sem muito futuro e que precisava controlar essa questão racial e um dos problemas era a miscigenação. O Silvio Romero, ele já achava que o Brasil tinha uma solução. Bom, nós somos mestiços, não tem solução, então a única solução é branquear a raça, branquear o Brasil. E esse processo de branqueamento, às vezes a gente fala disso, parece estranho, quando a gente começa a estudar, eu quando comecei a estudar, parecia assim uma coisa mítica isso. Mas isso tem discurso no Congresso Nacional, tem os livros da doutora Lilian Soares, que são cheios desses exemplos, né? De discurso de deputados e senadores falando sobre isso. E isso deu origem aos fenômenos das imigrações europeias, que no começo só podiam ser brancos arianos, né? Não podia ser judeu, não podia ser árabe, não podia ser asiático, era só branco ariano, porque a ideia era branquear o país. O Silvio Romero dizia que se a gente tivesse sorte em branquear o Brasil em 8 gerações. O João Batista Lacerda, que era o chefe do Museu Nacional à época, dizia que o Brasil, se tivesse. Não, que o Brasil ia branquear o país em 3 gerações, eu já vou mostrar aqui. E o Oliveira Viana foi um estudioso racial importante no Brasil também. Essas ideias fundamentaram no Brasil uma coisa diferente dos Estados Unidos. Né? Aqui se criou no Brasil, por causa da miscigenação, por causa disso, a Folha de São Paulo, em 1995, criou um termo que ficou no Brasil chamado de racismo cordial. Que é aquele negócio, a pessoa não é racista no público, mas é no privado. É feio ser racista, mas ninguém se assume racista, mas sempre conhece alguém que é racista. Né? E isso é muito claro no Brasil. E nos Estados Unidos já teve um outro fenômeno, que é as leis Jim Crow, que são as leis segregatórias americanas. E aí eu vou ser rápido aqui, mas todo mundo sabe o que são aquelas leis que separavam pretos e brancos em todos os aspectos da vida social e política dos Estados Unidos. Só que essas leis duraram desde a abolição, 1865, até 1965. 100 anos, que foram terminados no movimento de direitos civis do Martin Luther King, que depois foi morto, inclusive, vítima do assassinato, como o Malcolm X foi morto. Então, a questão racial nos Estados Unidos é muito mais complexa, me parece, e muito mais violenta do que os problemas que nós temos aqui. Só que isso gerou uma outra discussão no Brasil, que é importante entender, que o Florestan Fernandes chamou de mito da democracia racial. Depois da Segunda Guerra, com aquela questão da destruição da Europa em função da matriz da origem racial, a Unesco e a ONU resolveram fazer uma grande pesquisa no Brasil para descobrir por que país é esse que brancos e negros vivem em paz, que as raças convivem em harmonia, sendo que o mundo vive esse conflito permanente. E aí instituíram a Sociologia de São Paulo, né? Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Otaviani, Roger Batista, entre outros, para fazer uma grande pesquisa racial no Brasil. E dessa pesquisa racial, o Florestan Fernandes escreveu um dos livros mais famosos dele, que é a Integração Negra na Sociedade de Classe, onde ele pesquisa, a Siri falando bobagem aqui, onde ele pesquisa a introdução do negro na sociedade industrial de São Paulo, que estava se industrializando. E ele vem com a ideia do seguinte, que no Brasil a ideia é que nós vivíamos aqui uma democracia racial. Essa era a ideia que o mundo tinha do Brasil, e o Brasil sempre tem, comparado com outros países, realmente ele tem uma situação muito melhor do ponto de vista racial do que outros, né? No sentido de convivência, né? De convivência mais harmonizada entre as raças, vamos dizer assim. Só que ele, na pesquisa, ele chegou à seguinte conclusão: bom, que democracia racial é essa? Que democracia racial subentende o seguinte: igualdade de oportunidades, igualdade de acesso, igualdade de escolaridade, todas essas questões, renda, né? Ele falou que democracia é essa, que ele estuda os processos econômicos, todos os negros estão na base da pirâmide. Acesso à educação, escolaridade, renda, dinheiro, acesso à saúde, moradia. Então, nós não temos uma democracia racial, nós temos um mito da democracia racial, que é daí que vem esse termo, né? Então, essa ideia foi trazida por essa grande pesquisa do Florestan Fernandes. Umas distinções aí, a única coisa importante entender é que preconceito é mental, discriminação é o ato e racismo é um processo, que a partir das discriminações gera privilégio para um grupo em detrimento de outro, privilégio para brancos em detrimento de não brancos. Tá? Os níveis do racismo
eu não vou me ater aqui, mas o racismo individual é a subjetividade, aquele manifestação individual, mas o mais importante é o estrutural e o institucional. Porque o estrutural e o institucional, eles são é, é, inerciais, vamos dizer assim. O que é o institucional? Estão dentro das instituições. Operam dificuldades de acesso para as pessoas. Eu até não trouxe fotos aqui, porque eu presencialmente eu gosto de contextualizar bem. E como a gente não vai falar muito tempo online, eu não quero passar uma sensação equivocada para nenhuma instituição. Mas o processo, na verdade, é o seguinte: o que é isso? Na hora que se estrutura os processos de seleção, de abordagem, de cargos de poder, de acesso a estruturas privilegiadas, você vê um processo de seleção que acaba sendo racializado, porque as pessoas não acessam da mesma forma, na mesma intensidade. Tá? E o futebol é um exemplo disso, né? Só pensar quantos técnicos negros nós temos no Brasil, num país em que os pretos e pardos são os maiores jogadores da nossa história, são pretos e pardos, né? Bom, e o estrutural qual é? O estrutural que decorre da estrutura social, né? Interfere na economia, interfere nos acessos, na mobilidade social, interfere na estética, na noção de beleza, por exemplo, e essa estrutura social é moldada pelas relações e interações sociais e pelos fenômenos sociais. Nós não temos nenhum fenômeno social no Brasil mais longevo do que a escravidão. A escravidão usou 350 anos no Brasil. Então, não tem como a gente entender que a escravidão não tem uma importância muito grande. E por isso que se fala do racismo estrutural, porque esse modelo de pensamento que traz superioridade dos brancos, inferioridade dos negros, incapacidade dos negros para assuntos teóricos, por exemplo, ou vamos dizer assim, e que exigem estratégia, que exigem pensamento reflexivo, por uma construção de que negro é feito para trabalho braçal, para tudo isso é uma construção que vem desse processo E está estrutural, introjetada na sociedade, né? está introjetado. Tanto que Tá. uma coisa interessante de perceber é o seguinte: todos os grandes pretos e pardos que se destacaram na história do Brasil como grandes escritores, como grandes poetas, todos foram ao longo da história branqueados. Agora é que se viu que, olha, esse cara não era branco, né? Castro Alves, Machado de Assis, outros todos foram branqueados. Branqueados É. por quê? Porque se entendia que alguém que não fosse branco não podia ter aquelas capacidades. E aí vem aquele termo que é racista, não é verdade, mas representa uma forma de pensar da época, que é o tal do negro de alma branca. Tu é negro, mas tu tem alma branca. Quer dizer o seguinte: como tu tem uma coisa boa em ti aí, a tua alma tem que ser branca. Já que tu não é branco por fora, a tua alma é branca. Entendeu? Então, isso é uma forma de pensar que estruturou a sociedade. Não tem como a gente entender que não. Obviamente que muita gente entende que isso não tem sentido, mas ainda tem uma forma inconsciente, muitas vezes, de refletir sobre essas questões e que refere e também se reflete do outro lado, na questão do negro perigoso, que eu não vou entrar nisso, porque não é o assunto nosso aqui, né? Mas que, de certa forma, vem com o negro perigoso, o negro estuprador, tudo isso é construído ideologicamente. E a influência do racismo na religião, na cultura, né? E da questão da estruturação e na questão de uma ideologia de superioridade e inferioridade, né? E o racismo estrutural, ele está em todas as instituições. É muito normal a gente discutir na segurança, é um tema que eu trouxe para segurança para discutir quando eu era chefe da Polícia Civil, para discutir a questão da superioridade e da inferioridade. Por exemplo, a questão do criado mudo. A ideia, esse termo criado mudo vem dessa figura aqui que ficava muda, Aham. né, ao lado dos senhores brancos do tempo da escravidão. Né? Essas ideias de superioridade e inferioridade, ou de que determinadas pessoas que não têm determinadas características fenótipicas não podem estar em determinados espaços, isso acontece normalmente. Hoje aconteceu comigo mais de uma vez. Né? Eu lembro que uma vez eu estava com o governador de uma cidade, não vou citar a cidade, obviamente, participando de um evento de inauguração, de terno, gravata, ali do lado do governador. O governador passou numa porta, assim, num espaço ali, não lembro se era uma porta ou se era um. E eu estava junto, fui passar, a mulher me barrou. Aí me barrou, você vai aonde? Falei, estou acompanhando o governador. Ela falou para mim: o senhor é segurança dele? Falei, não, não, eu sou o chefe da Polícia Civil. Mas por quê? Porque, como não branco,
numa posição próxima ao governador, não podia ser uma autoridade, que tinha que ser um segurança, né? sim. Outro dia eu fui num evento, também numa instituição pública, representando uma instituição pública. Quando eu fui entrar num lugar, uma senhora me barrou na porta. Isso faz, sei lá, 5 meses. Me barrou na porta e disse: vai aonde? Não, eu estou acompanhando aqui. Faz parte Impressionante isso. faço parte da comitiva. Ah, mas o senhor é da onde? Ah, eu sou de tal lugar. Não, mas o tal lugar é ali, é na sala do lado lá. Eu falei: não, mas eu sou. Eu ia substituir o secretário, inclusive, depois de uma palestra. Só quando a mulher me viu fazendo a palestra 2 horas depois que ela caiu, porque ela ficou o tempo todo com aquela cara assim de dois de paus que não estava entendendo. Sim. Então, isso acontece com frequência, né? Acontece. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com uma leitura de mundo que passa isso, tá? E aqui tem uma coisa que eu gostaria de falar, eu não quero demorar muito, mas até para a gente poder debater um pouco. Esse quadro aqui é um quadro muito representativo do Brasil, porque esse quadro é um quadro pintado no Brasil por um pintor espanhol chamado Modestos Brocos. Ele é considerado um quadro racista. O quadro que eu montei antes são do Debran, né? Sim, Ele tem vários quadros falando sobre o racismo no Brasil, sobre a história colonial no Brasil, né? Mas esse quadro aqui é um quadro pintado chamado A Redenção de Kant, já vou explicar, do Modesto dos Brocos, de 1895. Esse quadro representa um período muito forte do branqueamento do Brasil. Por quê? Porque esse quadro aqui foi levado pelo João Batista de Lacerda, que era o antropólogo-chefe do Museu Nacional à época, que era um dos grandes referenciais da antropologia no Brasil da época, para o primeiro Congresso Mundial das Raças, em 1911, como exemplo de que o Brasil ia branquear o país em 3 gerações. O que acontece? As pessoas vão hoje vender o Brasil e dizer assim: não, tem que ir para o Brasil para comprar isso, porque nós somos um país economicamente viável, nós somos democracia. Antigamente iam vender o Brasil para dizer que o país ia ser um país branco, por causa da ideia de que o país negro era um país inviável. Tá? O que esse quadro mostra? Esse quadro é todo simbólico, ele é interessante mais. Né? Mas, por exemplo, tem uma senhora escravizada agradecendo aos céus, uma filha parda, né? Um senhor aqui branco, um fisionomia de português, e uma criança branca no colo. Esse quadro, por exemplo, alguns simbolismos do quadro. O lado que está o português tem um calçamento, ou branco, vamos dizer, mas é português. Tem calçamento, que demonstra a superioridade, o processo civilizatório do povo branco. A negra está numa área de terra, que demonstra uma inferioridade civilizatória. E a mestiça está no meio, exatamente no meio aqui da questão. Isso é um dos simbolismos que tem vários. Tem um livro da Tatiana Lortieso que fala sobre esse quadro, todos os detalhes, muito bom, né? Bom, mas o que me chamou a atenção nesse quadro, e eu falo isso para todo mundo, porque para mim foi uma descoberta assim, quase que um eureka, né? Era o nome do quadro, A Redenção de Cã. Eu sempre ficava pensando assim: meu Deus, por que Redenção de Cã? O que tem a ver, né? Depois, por acaso, até eu confesso que eu descobri o nome do quadro e depois eu fui pesquisar mais um pouco e realmente era aquilo. O Noé da Bíblia, que recebeu a missão para construir uma arca, por causa do dilúvio, tinha 3 filhos: Sem, Jafé e Cã. O Noé recebeu aquela missão de Deus, construiu a arca, veio o dilúvio, morreu todo mundo e o mundo recomeçou a partir da família do Noé e mais um casal de cada animal que ele botou dentro da arca. Desses 3 filhos do Noé, Jafé deu origem à raça dos arianos, foram para a Europa, norte da Europa. O Sem deu origem à raça dos camitas, dos semitas, que foram para o Oriente Médio. E o Cã deu origem à raça dos camitas, que foram para a África. Um dia, depois do dilúvio, etc., o Noé viveu 850 anos. O Noé plantou uma videira e da videira produziu um vinho e se embriagou. E o Cã, o filho dele, encontrou o pai naquele estado, embriagado, e zombou do pai. E nessa zombaria que o Cã fez do pai, o pai rogou uma maldição para Cã e para os filhos de Cã, Canaã, o filho de Cã, Canaã e seus descendentes,
dizendo Uhum. que ele e os descendentes dele seriam escravos dos escravos. Por muito tempo, a teologia entendeu que a escravidão era negra era devida porque era fruto da maldição que Noé teria rogado para Cã e para os seus descendentes, e que essa maldição se materializaria na pele de cor escura. Então, os teólogos de boa parte da Idade Média e boa parte da Idade Moderna entendiam que a escravidão era não só necessária, como devida, né? Porque era fruto da maldição ainda que Noé teria rogado nos descendentes de Cã. E daí a gente entende o nome do quadro. Qual é o nome do quadro? A redenção de Cã. Quer dizer o seguinte, que a senhora escravizada não está agradecendo aos céus pela neta ou neto saudável, ela está agradecendo a redenção da maldição, que é a pele de cor escura. Então, aí eu sempre pergunto o seguinte, ao final de apresentar esse quadro e falar sobre isso, existe coisa mais estruturante do pensamento do que a visão religiosa de mundo? É, Então, essa questão da estrutura racial, ou da visão racializada de mundo, ela é muito mais antiga e muito mais profunda do que a gente pensa. E aí eu vou mostrar poucas fotos aqui. Eu tenho mais na minha apresentação normal, mas que isso aqui é uma empresa que presta serviço para a XP. Agora, a Educafro, que é uma ONG, entrou com uma ação exigindo que a empresa adotasse processo de ESG para contratar. Essa foto tem 3 anos. Né? Pardos, pretos ou pardos. Procura, não tem um pardo aí, não tem um. Não estou nem falando preto retinto. Pardo. Não tem, nenhum. Empresa de tecnologia e parceiros para a XP. Eu trouxe a Polícia Civil aqui, porque é a minha origem. Então, essa aqui é um concurso para agente de polícia, nível superior, não é nem delegado. À medida que o nível superior subiu, houve um branqueamento por causa dos acessos, das dificuldades, né? Eu tenho imagem de tudo, Tribunal de Justiças, altos comandos de Forças Armadas, etc. Mas eu não trouxe que é para não haver interpretação em relação às instituições. Porque precisa contextualizar para explicar. Faculdade de Medicina. Agora está começando a surgir uma corzinha diferente lá. Os garis. Rio de é, Janeiro, Porto Alegre. Às vezes a gente mostra as fotos, eu já tive discursos que as pessoas falam assim: ah, mas isso aí é uma questão econômica. Sim, claro que é econômica. Só que não é a questão econômica que pauta a raça, é a questão racial que pauta a questão econômica. exatamente. Entendeu? A questão Essa econômica é estrutura estrutural. criada ao longo da escravidão e dos séculos é que cria essa dificuldade que pauta isso. Um dos motivos, por exemplo, eu gosto de falar, Brasil, quando foi dividido, escravidão, 350 anos, mas a gente esquece uma outra coisa. O Portugal, que foi muito competente para manter a unidade nacional, dividiu o país em setores para as pessoas tomarem conta e dividiu em capitanias. Uhum. Só que a gente esquece do nome, né? Capitanias hereditárias, ou seja, que passavam de pai para filho. Então a estruturação, aí já vai entrar outros discursos, a gente vai falar de reforma agrária, vai falar de. Tá, mas vejam bem, mostra que a dificuldade de acesso à terra, à riqueza, a espaços, a moradia, é um monte de coisa que ainda está refletindo ainda hoje. Né? Então, a pergunta que eu faço sempre também, nós temos uma estruturação racial no Brasil, só não vê quem. Como é que nós vamos resolver isso? Bom, é outro problema. Tá? Se é só dando assistência, se é criando um livre mercado só produzir, se é educação, e todo mundo sempre vem com essa ideia, não, a educação é importante, eu também acho. Só que a educação tem que incluir também valores humanísticos, né? Porque não podemos esquecer que na Alemanha tinha educação, na África do Sul tinha educação, né? Nos Porque Estados Unidos segregatório tinha educação. justamente o que tem que ser modificada é essa questão epistemológica, culturalizada e estruturalizada, senão, né? Sim. Então, não é simplesmente a educação pela educação. Se não mudar a epistemologia da educação, ela acaba refletindo os valores que nós temos hoje. Então, Exatamente. e outra coisa também, eu tenho um professor meu que eu gosto muito de direitos humanos, que é o professor Douglas, ele fala uma coisa que é muito importante nesse processo.
A discussão identitária ela é importante? É, para que a gente identifique os fenômenos. Mas a coisa passa também por uma questão de econômica, de dinheiro, de você construir situações de crescimento econômico. Porque se você não buscar cultura, oportunidade, renda, né? Então, nós não temos como pensar em incluir um monte de setores e não pensar no crescimento econômico que inclua, né, as pessoas e que oportunize possibilidades. Eu acho que esses processos eles têm que ser associados, tanto os processos de ESG para poder romper essa barreira da estrutural, como um processo de produção realmente de oportunidades, né? Eu sempre digo, não tem nada mais antirracista do que uma escola pública, escola básica de qualidade, né? Não existe, porque Não, nada é mais estruturante do que a capacidade de estudar, de comer bem, de ter estrutura de atendimento. Só que nós precisamos entender que a diversidade é um valor importante, porque quem não vive certas realidades nunca vai ter aquilo como próprio da sua cosmologia, né? Então, essa visão aí de introduzir a diversidade também é muito importante. E aqui umas coisas que eu trouxe mais para mostrar, por exemplo, qual é a mentalidade? A mentalidade aqui é do negro perigoso. Vê bem, mandaram fazer um quadro. Nada contra a Polícia Militar de São Paulo, não é? Peguei só o exemplo na internet, podia ser de qualquer lugar. Eu printei você fala uns 4, 5 anos. Não cai em golpes, extorsões, tá? Qual é o fenótipo dessa pessoa? É um negro, por quê? Porque a ideia de delinquente, para nós, infelizmente, tá. Não, mas o cara que fez isso é racista. Não é, porque o sujeito não ia do ponto de vista institucional, isso aqui gera um monte de problemas para a instituição. É ação na justiça, é gente. Entendeu? Então, mas é o inconsciente, aquele negócio. Pensa num delinquente, faz a figura do negro. Essa é pior aqui. Essa aqui é a pior ainda, porque isso aqui é um crime de 2002, quando eu vi isso na internet, eu printei, praticado no Espírito Santo, um ataque a uma escola. O repórter foi retratar o crime, botou uma mão preta segurando a pistola, mas o crime foi praticado por um branco. O que mostra isso? Ele fez o propósito? Não, é que na cosmologia dele, na ideologia dele, no inconsciente dele, pensa num delinquente, vem a imagem de um negro. Isso é associado, isso é construção histórica. Nos Estados Unidos, a figura que existia era a figura do negro estuprador. Por quê? Porque havia aquela ideia de pureza racial das brancas, de ferir aquela coisa da miscigenação. No Brasil é diferente um pouco. No Brasil era o negro perigoso, que era o medo que se tinha da Revolução Haitiana de 1804, que ocorresse no Brasil. Tem um livro da Vera Belagos Batista que fala do medo no Rio de Janeiro, no final do século XIX, que é muito interessante, que mostra exatamente isso, né? Ou seja, havia um medo na sociedade dessa violência, né? E, e aí, o caso do Estadão, que fez a imagem, depois trocaram a imagem, e aí o impacto do racismo, né? Gera de igualdade de acesso. E outra coisa, assim, ó, eu sou oriundo da área de segurança, né? Agora advogado, mas obviamente que a gente tem uma leitura crítica dos fenômenos. E uma vez eu lembro que eu estava numa discussão com um colega que era professor também, que era juiz de direito, nesses temas, e ele virou para mim e falou assim: Sodré, tu não acha que a polícia é mais violenta e mais agressiva com os negros do que com os brancos? Eu falei: eu acho. Mas eu acho também o seguinte, doutor, eu acho que a justiça não julga igual. Acho que o Ministério Público não acusa igual. Acho que a uhum. saúde não atende igual. Acho que a educação não faz igual. Acho Tá que de a forma igual. justiça não é distribuída igual. Acho que a sede da justiça não é igual. O que eu quero dizer com isso? A questão é estrutural. Estrutural no sentido seguinte: não há exclusividade de instituição nefasta, né? Na verdade, as instituições são estruturadas nessa lógica. E você não tem o mesmo tratamento nas diversas políticas públicas que nós temos nos diversos setores. As mulheres reclamam no atendimento da saúde, da violência obstétrica, da impaciência das pessoas, na educação, reclamam na segurança pública, reclamam no judiciário, reclamam. Por quê? Porque, infelizmente, essa questão é estrutural, né? E eu acho que você reduzir isso para uma instituição só, por exemplo, pega o caso da segurança pública. O problema da justiça é só por causa da polícia. Claro que a polícia tem a participação dela no processo, mas não é só por causa da polícia.
né? É todo um sistema que começa lá na criminalização primária, que é a confecção da lei, e termina lá no sistema carcerário, né? Então, E esse isso pegando racismo a não área de justiça criminal, fora o resto. é. E isso não é só institucional, isso é exatamente estrutural, que vai muito além do institucional. Muito além do institucional, exatamente. É Né? algo As que. empresas, por exemplo, que não contratam pessoas pretas e pardas, tem um monte aí. Né? Eles não falam, não pode falar, mas tem. Outro dia, há um tempo atrás, saiu uma reportagem, saiu uma entrevista da CEO da época, não sei se é a mesma ainda, do Nubank, no Roda Viva, e perguntaram para ela assim se o Nubank tinha políticas de SG, né, de igualdade racial. Ela falou, sim, sim, nós temos. Só que, só que nós temos que tomar cuidado, não podemos nivelar por baixo, tá? O que está por trás dessa fala? Olha, Nossa, esses pretos e pardos aí, tudo bem, a gente vai aceitar eles, mas né, eles não têm o nível que a gente precisa, tá? Obviamente que depois foi aquela discussão, todo mundo falando, entrou os momentos de direito, defesa de direitos reclamando, todo mundo dizendo que a fala foi racista e tal. Aí pede desculpa, bota lá uma propaganda com um pardo, um preto usando o Nubank. Mas o que acontece? Eu fico pensando, se as pessoas falam isso no Roda Viva, que é uma entrevista pública, acho que o programa de entrevista mais famoso do Brasil há 40 anos. Que não fala no privado, né? é, É estrutural, a pessoa nem se dá conta e fala naturalmente, não percebe o que está por trás do discurso dela. E não estou é. falando que falou isso consciente, de um racismo, né? Não, exatamente. Mas É. está claro que é estruturado isso. Essa fala é estruturada, né? Então, é, esse processo é um processo que nós precisamos reconhecer para poder. Eu acho que o grande mérito que a gente precisa, o grande trabalho que tem que fazer é reconhecer que esse fenômeno existe. Agora o STF já fez maioria para reconhecer a existência do racismo estrutural no Brasil. Por quê? Outro dia eu estava fazendo uma fala para a OAB lá em Santa Rosa, falando sobre o protocolo de perspectiva de gênero, não, desculpa, de racial, que é parecido com o de gênero, né? Para quê? Para que você dê ouvido, para a pessoa dizer assim: olha, eu fui num lugar e o cara não me atendeu direito, virou a cara para mim, não falou comigo, ou fiquei esperando lá, porque isso acontece, né? Tu entra numa loja, se você não está muito bem vestido, está com a roupa bem normal assim, as pessoas não te atendem. Tu fica ali, né? Meu pai mesmo tem uma vez meu pai foi comprar dois carros zero. É que a minha quem rompeu o ciclo da pobreza da minha família foi meu pai. Eu digo para todo mundo, eu venho de uma família multirracial. Meu pai é preto, minha mãe é branca. E meu pai foi quem venceu o ciclo da pobreza. Por que o ciclo da pobreza? Porque todo negro tem uma história próxima de pobreza na família. Meu pai que venceu isso, a família dele, né, uma família grande, ele foi o que realmente saiu, fez com que o Banco do Brasil, a época do Banco do Brasil era um dos melhores empregos do Brasil, e meu irmão é juiz, eu sou delegado, minha irmã é professora, então nós já entramos num outro nível socioeconômico, né? Mas meu pai foi uma concessionária, às vezes, comprar dois carros zero à vista, chegou lá e ficou mais de uma hora andando pela concessionária e ninguém atendia. Uhum. Aí tinha um pardo lá no canto, assim. Aí ele chegou perto do cara, o cara só foi atendido. Ele falou: não, estou esperando, quero comprar dois carros. E comprou dois carros zero. Mas por quê? Entrou um monte de gente para olhar que não levou nada e foram atendidas muito antes dele. Mas isso é o quê? Isso é aquela perspectiva que o preto não tem condições, que não tem dinheiro, que não vai. Entendeu? Ou que está ali só para. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista estratégico. Outro dia eu vi um diretor do Banco Central pardo, pardo, pardo para preto, assim. Eu digo pardo para as pessoas identificarem mais ou menos a tonalidade, porque para mim todo mundo é branco ou não é branco, entendeu? Por as questões sociais que envolvem esse fenômeno. A gente se espanta, porque a gente olha assim, meu Deus, não tem nesses setores, é muito difícil. Eu É estou muito na difícil. faculdade há 20 anos. Olha, no direito eu nunca conheci outro, professor preto ou pardo. E na faculdade que eu dei muitos anos, que é o Ninjuí, que eu fiquei mais tempo, mais longevo, eu lembro de um professor de educação física que era negro, né? E é isso, né? É.
É É muito difícil. Se tu procurar, não vai achar. É difícil. é Então, difícil. é uma questão estrutural e está mudando. Agora eu passei o da URGS, estou dando aula na URGS, fiquei feliz que a URGS tem, agora com esse negócio do processo de inclusão, nós temos uma coloração um pouco diferente na sala de aula, né? Mas na PUC, que eu também dou aula, a gente percebe lá, a gente pergunta para os alunos, ah, tu vem da onde? Todos aqueles que têm uma tonalidade um pouco diferente vieram para algum programa de apoio, né? Então essa coisa estrutural ainda está muito forte. E aí algumas estratégias, eu não vou perder tempo aqui, mas tem a questão da diversidade nas instituições, políticas afirmativas, né? E políticas afirmativas têm uma função que eu acho que é muito importante, que é naturalizar o negro naqueles espaços, né? Onde, se você vai num médico e todo médico é sempre um branco, o dia que tu chegar num médico preto, não vai acreditar que ele é médico. Por quê? Porque não é natural aquilo, né? É, então, você tem uma série de professores, juízes, desembargadores, ministros. Então, são coisas que. Vejam, e uma coisa importante que eu acho que tem que deixar claro aqui é o seguinte: e na OAB, a OAB é um espaço muito bom para tratar desse assunto, porque a advocacia ela tem isso como instituição, a OAB tem isso no seu DNA, entende? Essa questão da diversidade, a questão da inclusão de gênero. Então, todas essas discussões na OAB, elas são muito interessantes de serem pautadas. Não que todo mundo pense igual, não é isso, mas a gente Mas percebe que tem uma é um possibilidade, palco aberto, né? É um palco um aberto. palco mais aberto para esse tipo de discurso, de percepção. Mas eu acho que uma das funções de naturalizar é muito importante, muito importante. E além de trazer a diversidade para dentro do processo de discussão, porque se você não tem ninguém que viu determinada realidade, tu nunca vai entender aquele processo. Por mais que você seja empático, por mais que você seja uma pessoa é, vocacionada para entender o problema do outro, tu nunca vai saber exatamente o que é, porque tu nunca vai vivenciar aquilo. É. Então, acho que isso são estratégias muito importantes. Fortalecer a equidade, permitir que as pessoas tenham igualdade de acesso e oportunidades. Né? E uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: que isso não quer dizer exclusão do mérito. Isso não é exclusão do mérito. Tá? Porque qual é o problema que se discute? Se compara política afirmativa com uma coisa que fosse sem mérito. Não. É mérito dentro dessa lógica afirmativa. Eu Exatamente, vou dar o meu exemplo associado. agora. Eu fiz um concurso para a URGS agora, para professor substituto de penal. Fui aprovado, me inscrevi como cotista. Tinham lá, como as vagas são para professor, eram 8 vagas em todos os cursos. Tá? De 8 vagas de 8 cursos, 5 eram ampla concorrência, 2 pretos e pardos e uma PCD. Tá? Desses 8 concursos, era uma vaga no direito, uma vaga na medicina, uma vaga na geografia, uma vaga na arquitetura, uma vaga na engenharia. Tá? Não me lembro. Eu sei que eu peguei o edital todo e olhei, nós tínhamos ali em torno de 25 cotistas, mais ou menos, só doutores, de regra, para seleção nos diversos cursos. No direito, o único cotista era eu. Tá? Então, eram 24 inscritos, um cotista no direito, que era eu, e mais 24 candidatos, doutores, etc. Nos outros cursos, a mesma coisa. Total de cotistas nesses cursos todos, em torno de 25, se eu não me engano. Eu não fiz a conta exata, mas é em torno disso, eu não lembro agora o número. Desses cotistas, de todos os cursos, eu passei em segundo lugar na ampla concorrência e fui o único cotista aprovado em todos os cursos da URGS. O único. De todos os cursos, de medicina, de, sei lá, medicina acho que nem tinha cotista, mas estou dizendo assim, nem sei se tinha vaga em medicina, não me lembro. Mas engenharia, geografia, eu fui o único cotista aprovado. Único. Nos outros, todos os cotistas ficaram fora. Né? E como eu era o único cotista e o primeiro cotista classificado, eu acabei ocupando a vaga de cotista e passei, fui chamado para professor substituto. Quer dizer, vejam bem, essa ideia que se cria de que é cotista, está dentro, é fácil, não é bem assim. Esses concursos todos que tem aí, que tem cota há 10 anos, tu pega lá
os juízes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, etc. Não é cotista, é um cotista e olha lá. Então, ainda precisa melhorar um pouco as questões das ações afirmativas para a gente ter uma política que integre um pouco mais a diversidade, né? E há um discurso, infelizmente, meio sectário, dizendo assim, porque está tirando a minha vaga. Não, ninguém está tirando a vaga de ninguém. Você está separando um espaço que nem pensar a vaga, por exemplo, da pessoa que tem necessidades especiais. Então, a pessoa com necessidades especiais está tirando a vaga do outro. Não, são necessidades que precisam ser entendidas, né? Compreendidas. Isso aqui, as ações afirmativas daria uma outra discussão, né? Agora, É. lógico, tem muita coisa para falar. Há uma preocupação nos efeitos colaterais dessa discussão das políticas afirmativas, porque ela não pode ser sectarista também, criar sectarismos, né? Mas eu acho que a gente precisa discutir com serenidade isso, para ser entendido o porquê de determinadas questões, tá? Já fica. A ideia é que esse projeto, de alguma forma, não sei se nesse mesmo formato ou não, mas ele se estenda e se prolongue também para 2026. Já fica um convite para a gente seguir os assuntos A gente podia discutir um pouco a lei das cotas, por exemplo, as ações por judiciais, os fundamentos das ações judiciais que deram a constitucionalidade da lei de cotas no serviço público, nas universidades, entendendo onde vem essa lógica e como é que ela opera, porque a gente pensa assim que as cotas são raciais. Não, na verdade as cotas são praticamente cotas sociais nas universidades, com um recorte racial dentro, né? E tem o recorte racial da ampla concorrência, que é ínfimo e tem alguns lugares que nem tem esse recorte. Por exemplo, a minha filha agora foi fazer uma prova para um IFE, né? Terminou o ensino médio, foi fazer uma prova para o IFE. Ela entrou na ampla concorrência, ela não entrou na situação de cotista, porque ela não se encaixava como cotista em razão da renda familiar, né? E tá bom, tudo bem. O primeiro concurso da minha vida que eu faço como cotista foi agora, né? Eu acho que tem posições importantes que nós precisamos diversificar. Quer ver, ó? Professores universitários, juízes, desembargadores, ministros, ministros de tribunais de contas, né? Como as mulheres também precisam desse espaço, os pretos e pardos também precisam. E as mulheres negras também precisam. Então são coisas que tu não vai transformar isso, mas isso tem que entrar na discussão. É isso que eu acho. sem dúvida. Pode. Por exemplo, o quinto constitucional da OAB tem que começar a pautar negras para o quinto constitucional, sabe? Então, são discussões que, lógico, são espaços privilegiados. Todos os espaços privilegiados gera disputa, a gente entende, né? Fomenta interesses pessoais, familiares, econômicos, sociais, etc. Mas existem valores que precisam ser sopesados, eventualmente. Né? Criar uma métrica numa discussão democrática de como isso vai ser, eu não sei, mas não dá para fugir mais dessa discussão. E oxigenar essas discussões, né? Eu acho que o principal é isso, é a gente abrir para essa oxigenação e justamente a partir dessas discussões a gente começar a mudar a construção desses pensamentos. Exatamente, as construções lógicas que nos trouxeram até aqui. E as É, construções lógicas que nos trouxeram até aqui, isso assim, ó, en passant, muito rapidamente, dá para falar. Eu dei um curso, por exemplo, para Academia de Escola Judicial do Pará, sobre racismo estrutural para magistrados e servidores. Isso que eu falo aqui, eu falei lá em 20 horas de online, falando sem parar, 5 dias, 4 horas por dia, sem pausa, de tanta coisa que tem para falar. E faltou tempo ainda. Se fosse falar de mais coisa, daria para fazer um curso de umas 30 horas. Online, imagina presencial. Então, são questões que precisam ser entendidas. À medida que as pessoas entendem esse processo, elas começam a ter condições de refletir sobre. Porque se a pessoa não entende, né, a base de toda essa discussão, realmente aí fica uma coisa que parece estar tribulando privilégio para alguns em detrimento de outros, e não é isso que a gente quer. Tá? Então eu uso essa imagem final aqui, que é uma imagem do Portinari sobre a estrutura social, para dizer o seguinte: se a gente não mexer na estrutura social, se a gente não mudar essas realidades
que vem desde a escravidão, nós não vamos conseguir melhorar a situação. E para isso nós precisamos ter toda uma mudança de cultural, estrutural, econômica, política, né? E eu também acho que precisa abrir oportunidade para as pessoas. Estudo, renda, trabalho, né? O assistencialismo tem o seu local, tem o seu momento, mas não pode ser uma coisa eternizada, porque as pessoas têm que sair da condição que elas estão para uma condição melhor, né? Lógico que tem pessoas que não vão conseguir sair de determinadas condições porque não tem mais como sair. Mas tem gente que não tem condição de sair. Para esse a gente tem que trabalhar para que as coisas se transformem, né? Aqui eu pego um exemplo que eu gosto de trazer também, em cima o Morro da Providência, o primeiro morro ocupado no Rio de Janeiro por negros escravizados, até antes da abolição. Embaixo o mesmo morro 120 anos depois. Quer dizer, a estrutura social continua a mesma, a realidade social continua a mesma e provavelmente, com certeza, a maior parte dessas comunidades aí são pretos e pardos, né? Gosto dessa frase do Martin Luther King também, como gosto da frase do Mandela, né? Que eu até vou incluir aqui na minha fala, que é aquela do Mandela fala que nenhuma criança nasce odiando a outra pela cor da pele, que ela aprende a odiar. E se aprende a odiar, pode aprender a amar também. Eu acho, então, que essa fala ela visa esse contexto. Tá? Eu acho que o trabalho que eu tenho feito aí não só acadêmico, mas nesses espaços que eu debato essas questões, e eu também me preocupo um pouco porque eu sou profissional do direito, né? Eu sou profissional de direito, sou professor de direito penal, professor de processo penal, trabalho essas temáticas. Eu não quero ficar. Eu trabalho também em direito antidiscriminatório, mas eu não quero ficar visto como um cara que fala só de questão racial. Mas eu acho que tem uma função social importante, porque a gente precisa entender esse fenômeno. À medida que a gente entende, a gente tem condições de discutir com mais clareza e me parece também com mais serenidade, porque esse assunto exige conhecimento, mas exige serenidade também na discussão, né? A gente não vai resolver o problema da violência contra a mulher falando só as mulheres entre elas, a gente tem que incluir os homens na discussão, porque os homens são que agridem as mulheres. Né? A mesma coisa aqui, a gente tem que discutir brancos e negros a respeito disso, porque não adianta só os negros ficar falando entre eles, porque aí não vamos resolver o problema. Então a gente precisa. Essa discussão é uma discussão muito mais do que grupal, de gênero, de raça, ela é uma questão humanística. É uma É. questão humanística que precisa ser entendida com a humanidade que merece. Tá? Aí para os colegas aí, eu deixo aí minhas redes sociais depois. Eu vou tirar aqui, agradeço a todos aí pelo carinho. Laura, a palavra está contigo, eu não estou encerrando, mas só estou dizendo que da parte da exposição nós já estamos aí encerrando. Eu queria já agradecer a tua gentileza, generosidade, não só no convite, mas como na parceria aqui nesse momento. Eu que agradeço, muito obrigada. E sem dúvida alguma, eu acho que a grande mudança que a gente possa fazer é a partir do conhecimento, realmente um conhecimento histórico, um conhecimento cultural, um conhecimento aprofundado, porque a discussão sem o conhecimento, ela passa a ser uma discussão simplesmente de um Torcida, achismo, vira torcida. Eu torço distorcida, para arraigada um, sou contra o outro. nas suas, nas suas E os nos seus seus preconceitos, preconceitos, muitas vezes, adquiridos estruturalmente, sem reflexão, sem sem análise reflexão e crítica. que os discursos se perpetuam sem qualquer uma reflexão crítica. Exato. Então, eu realmente, assim, eu agradeço muito, imensamente por essa aula. Foi uma aula, né? Eu já tinha tido a oportunidade de te ouvir lá no nosso evento do ano passado, no Rio de Janeiro, Na foi uma escola de palestra filosofia. brilhante. Também tive a oportunidade também de já te ouvir ali na OAB, aqui do nosso Rio Grande do Sul, ali na Comissão da Saúde, né? Uma palestra que tu Saúde, isso, fizeste. exato. Foi brilhante, como sempre. E a gente sempre aprende muito contigo, né? Com as teu conhecimento, a tua profundidade histórica e cultural. Isso é importante, porque essa Obrigado. reflexão ela exige um aprofundamento histórico, de compreensão, de análise do que né, do onde nós estamos, por que nós chegamos aonde estamos e como é que dá a partir daqui os pilares que nós temos, principalmente epistemológicos, para a gente fazer essa mudança, esse gap, né? Exatamente.
de Eu mudança. não falei sobre isso, mas é exatamente isso, a questão, isso cria uma lógica epistemológica que fundamenta todo o conhecimento e toda a lógica do conhecer, né, as coisas do mundo. Aí já entra numa Exatamente. questão de, até na filosofia do que a gente chama de teoria do conhecimento, né? Exatamente. Maravilhoso. Eu encerro porque eu tenho que encerrar, porque a gente foi aqui, a gente falou, falou e o tempo passou voando, né? Passou mesmo, meu Deus do céu, já são 10h30 da manhã. Tu viu? Que loucura, mas é que quando é bom é assim, né? Quando é bom, a gente não quer parar de escutar e o assunto é sempre muito interessante. Ficamos uma hora, mais de uma hora, né? Uma Mais de hora. uma hora, e voou o Isso tempo. que, isso que eu ia, estava previsto para falar 45 minutos, quando eu vi já. Mas foi ótimo, foi maravilhoso. Então fica já o meu convite para o ano que vem. A gente vai refletir junto do departamento o que, que a gente vai fazer, mas tu, obviamente é um nome que Acho sempre que tem umas está. questões importantes aí que podem ser discutidas, não só essas questões mais propedêuticas do tema, vamos dizer assim, mas também as questões que envolvem, por exemplo, coisas mais concretas, como o protocolo do CNJ, de julgamento sob perspectiva racial, né, que também tem o de gênero, que é importante, perspectiva racial que é muito parecido, mas que tem algumas especificidades. Então, são discussões que passam por esse tema que nós vimos, mas que geram reflexões lá na frente, né? E muito mais práticas também, né? É Exato. importante também a gente trazer essa temática, com certeza. Mas o meu muito obrigada, Eu que meu querido agradeço, meu querido. Prazer amigo. aí. Muito Foi um obrigado. Foi uma honra, maravilhoso. uma alegria. Agradeço ao IARGS pela oportunidade, pela Escola Academia Brasileira de Filosofia. Dizer que para mim é uma honra estar aqui contigo e com os colegas que vão nos assistir, representando, de certa forma, em contar com essas duas grandes instituições aí tão importantes para a advocacia gaúcha e também para a filosofia no Brasil. Muito obrigado mesmo. A honra é minha. Igualmente. Para nós foi uma honra também. Muito obrigada e obrigada por encerrar tão brilhantemente esse nosso projeto. É um compromisso, né? Que honra. A honra é minha. Ah, mas eu tinha Obrigado. certeza que ia ser maravilhoso. Obrigado, minha querida. Muito Tudo de bom. obrigada, viu? Para vocês Tenha um também. bom dia, Beijo, muito, fiquem com muito Deus. bom estar aqui contigo. Até a Obrigado, da mesma próxima. forma. Até a próxima.